Olá pessoal, eu sou Raquel da SOS Alergia Fortaleza e eu estou aqui hoje novamente com a Sabrina Ibiapina para a gente continuar a nossa conversa sobre seletividade alimentar. Acompanhe. Sabrina, na nossa última conversa, a gente estava conversando um pouco sobre o papel da família, da mãe, do cuidador com a criança, como é que a gente deve se portar com relação a quando a criança recusa um alimento, né? E agora eu queria que você contasse um pouquinho pra gente quando é que a gente procura um tratamento para criança que é seletiva, né? E como é que funciona o tratamento com a terapia ocupacional? É um assunto bem interessante e como a seletividade alimentar hoje está bem alta, as crianças estão aparecendo com demandas diferentes, então não tem como, enquanto terapeuta ocupacional, eu trabalhar sozinha. Inicialmente, o que tem que fazer é entrar com uma rede de profissionais que incluem tanto o pediatra como a nutricionista materno-infantil, uma avaliação de terapia ocupacional, uma avaliação de fonoaudiologia também. Porque em equipe nós conseguimos avançar com relação a essas crianças, porque a alimentação é todo um complexo. Mas falando de terapia ocupacional, o que primeiramente a gente precisa observar é a nível de desenvolvimento global da criança, como é que ela está interagindo com o brinquedo e nas texturas diferentes de brinquedos. Porque se a criança tem uma dificuldade a nível de texturas ou de sensibilidade a algum tipo de, por exemplo, algum tipo de, como eles chamam, melado, às vezes a criança não consegue pisar na areia, ou brincar de tinta, ou brincar de massinha, a moeba, por exemplo. Então, como são texturas que deixam as crianças meladas, muitas vezes elas estão associadas a crianças que não conseguem estar levando alimentos melados à boca, e elas falam nesse termo, é muito melado. Então, quando as crianças começam a ter esse tipo de dificuldade com textura, e isso está refletindo no alimento, na aceitação de determinadas consistências, aí sim tem que buscar uma ajuda. E aí na ATO a gente vai avaliar esse desenvolvimento, observar como é a interação dela com o brinquedo, o que ela recusa e o que ela aceita, e entrar na história com relação ao alimento, como é que foi a introdução alimentar, como é que ela aceitou essa mudança de consistências, para a gente chegar exatamente em qual é a dificuldade dela. Porque quando a gente fala em seletividade, não tem como dizer ela é seletiva só com o feijão. Pode ser uma preferência, mas se ela é seletiva com feijão, se ela é seletiva com sopa, se ela é seletiva com outros tipos de grãos, se ela é seletiva com molho, isso já está trabalhando muito mais a alimentação dela. Então, não é uma preferência, está sendo de fato uma seletividade. Entendi, é como se fosse assim, o meu filho mais novo, por exemplo, ele não gosta da cenoura cozida, ele gosta dela crua, às vezes em rodelinha ou palitinho mesmo na salada, mas quando é cozida na sopa ele fica separando, então eu posso pensar então que é uma questão mesmo de preferência, não é uma recusa total, né? Isso, se for somente com a cenoura nesse tipo de cozimento e não interfere nas outras alimentações, não interfere nas outras consistências nem sabores, pode ser uma preferência, até porque todos nós temos preferências. Por exemplo, eu como muitas frutas, mas eu particularmente não gosto de ameixa e nem de passas. Mas isso não interfere na minha rotina, eu me alimento de todas as outras frutas e consistências, então nós temos preferências. Mas se no decorrer está percebendo que a criança não consegue pegar, na época da introdução alimentar, não consegue pegar nas frutinhas, não se mela, tem nojo, chora muito, aí sim já é um sinal de alarme. E aí a gente vai avaliando, por isso que é importante ter toda a história de como foi essa introdução alimentar para saber que tipo de recusas ela teve e como teve. E a partir dessa história, a gente vai vendo como hoje a criança está, a nível de alimentação, o que ela aceita e como ela come, e que cores ela aceita, por exemplo. Eu atendi uma criança que ele só comia tons brancos e amarelos. Todas as alimentações dele eram ou brancas ou amarelas. Ele não comia outra cor. E foi um trabalho bem delicado,
com o apoio da Nutri Materno Infantil, com o apoio da família, da babá, porque a babá também faz parte desse processo. E aí ele conseguiu, e na última refeição dele estava toda colorida a alimentação. Isso foi muito gratificante. Mas eu não trabalhava somente o alimento. A gente brincava com esse alimento e a gente brincava com texturas parecidas com alimentos. Agora, se a criança começa a ter uma recusa em casa nas tentativas da família de estarem reproduzindo o que é feito na terapia, e se uma vez for cedido, se a criança chorar muito e for cedido, então já vai complicar um pouco, porque a criança vai aprender que basta ela chorar um pouco mais que vai ser cedido. Então, antes da família começar de fato a fazer alguma mudança em casa a nível de alimentação, eu pergunto se os pais estão preparados. Porque a criança vai chorar, a criança vai se recusar, eles dão muito mais trabalho em casa do que quando estão comigo na terapia. Então, se você, mãe, se o papai não estiverem preparados para segurar e não ceder quando a criança estiver chorando muito, por exemplo, porque não quer aquela mudança, mesmo que seja sutil, então a gente não começa, só quando vocês estiverem preparados. Porque senão vai ser um fator de maior complicação, que a gente vai tentando, em casa tenta, só que aí ela se recusa mais, e aí se ceder não dá certo. Então se for para ceder, a gente ainda não começa. E aí, com o tempo, a gente vai trabalhando a família para entender o porquê, não é maltratando a criança e a criança não vai ficar com fome. Tanto que a gente não começa nas refeições maiores, a gente começa em refeições pequenas, refeições que não são de primeira linha, por exemplo, como café da manhã, almoço e janta. A gente vai fazendo pequenas modificações no lanchinho da tarde ou no lanchinho da manhã, dependendo do horário que ela está na escola, para fazer isso mais aí em casa. Sim. E aos poucos, porque a alimentação não é para ser dolorida, a alimentação não é para ser sofrida, a alimentação é para ser prazerosa. Então, se está sofrida, já não está legal. Sabrina, os meninos eles tinham um pediatra e que ele dizia assim, em casa que tem comida, a criança não dorme com fome, né? Então, no caso, por exemplo, a criança chega num momento desse, num jantar, que ele recusa aquele alimento, aquela refeição, eu posso deixar uma criança dormir uma noite sem ter jantado para não oferecer outra coisa? Não é o ideal. Na verdade, ninguém deve dormir com fome, nem uma criança, nem um adulto. E quando a gente for fazer essa mudança, a gente vai escolher uma refeição. Não vão ser em todos os lanchinhos nem jantares, não. A gente vai escolher uma refeição para ir fazendo essa mudança gradativa, porque senão a criança não consegue dar conta, porque é uma mudança muito grande para ela, e nem a família. E a preocupação vai ser maior, porque a criança vai estar se recusando a comer praticamente tudo que talvez ela até já comia. Porque ela vai estar sempre na expectativa de que vem algo diferente e que ela não vai gostar, e que ela vai ser forçada. Então, dessa forma, a gente não vai ter resultado. Então, a gente escolhe uma refeição e a gente vai pensar juntas em qual é essa refeição e no que vai ser modificado nessa refeição. Para a partir daí, a gente ir conseguindo. Só que não é tão rápido assim que a gente consegue. É todo um trabalho antes, a criança precisa ser conquistada. Eu não posso, na primeira intervenção, no primeiro dia de intervenção, já querer que ela coma algo diferente. Eu preciso primeiro conquistar uma criança. Essa criança, no caso. E aí, então, por isso que a minha sala tem muitos brinquedos, tem muitas texturas, tem balanço, tem piscina de bolas, para eu poder conquistar essa criança. A partir daí, eu vou começar a brincar com ela, com texturas que talvez ela não aceite, então eu vou fazer aproximações gradativas e não impostas, para que ela consiga ir aceitando. E no decorrer é que a gente vai chegar especificamente no alimento dentro da boca mesmo. Mas ficar sem comer, não. É tão interessante porque eu conheci a sala que a Sabrina atende e é encantadora, né? Primeiro que tem uma janela que você consegue ver a praia lá de longe, né? Mas assim, a quantidade de brinquedos, né? A interação que ela faz, porque às vezes a gente, na ânsia de querer que a criança se alimente, tudo, a gente pode provocar realmente situações que podem chegar a traumatizar mesmo a criança, né? E esse cuidado que eles têm é muito importante porque a gente sabe que, como você falou mesmo, né, a criança com a gente, às vezes ela birra mais.
Então, às vezes a gente passa o dia fora, chega à noite, quer fazer um negócio legal, um negócio diferente para a criança comer. Bota a expectativa de que vai ser naquela refeição que a criança vai comer. Ela não quer, então vai dormir, a criança chorando e a mãe fica chateada do outro lado, né? E aí é interessante que eles vão comer com você lá também, né? Você falou que as crianças levam o almoço, né? Você acompanha algumas refeições, né? Então, eu achei isso assim fantástico, porque não vai estar com a gente, só com a gente. Lógico que tem a nossa contrapartida, né? Mas assim, vai passar por uma outra pessoa, por um profissional mesmo, que vai fazer essa introdução de forma adequada, né? A gente vê, às vezes, adultos, né, que não comem determinados alimentos ainda, né, não comem o verdinho, né, assim, na família da gente, a gente acompanha com amigos, a gente vê, se tiver uma coisinha, outra coisinha ali não come, né, então às vezes a gente vê essa dificuldade passando até a vida adulta porque a gente não conseguiu olhar para isso quando era criança, né. Exatamente, e acontece de fato, tem pessoas que realmente não gostam de do verdinho, ou até de ver, já não querem comer, porque sabe que aquele gosto é ruim, ou às vezes nem quer provar, porque o verde não é tão atrativo aos olhos dentro de um alimento, para algumas pessoas. Então, tem adultos que sim, mas acaba que nós, adultos, sempre temos outras estratégias de estar compensando aquele alimento com outros, porque a gente tem essa compreensão, mas uma criança não. Então, é por isso que a gente precisa trabalhar junto. E você falou algo importantíssimo, que foi expectativa. Então, essa expectativa tem que ser um pouco mais tranquila, vamos dizer assim. Porque quando uma mãe chega, por exemplo, meu filho não come nada. Será que ele realmente não come nada, nada mesmo? Ele, da hora que acorda até a hora que vai dormir, ele não põe nada na boca? Ou ele põe poucas coisas dentro daquele repertório pequenininho? Ou ele não come o que a mãe quer que coma, mas nutricionalmente ele está bem? Então, são muitos pontos realmente a serem observados. Mas quando a criança de fato tem uma seletividade, que isso está comprometendo o desenvolvimento, está comprometendo o ganho de peso, existe realmente uma expectativa da mãe, principalmente, que é quem mais está junto com a criança nessa lida. Mas enquanto essa expectativa for muito grande, isso vai dificultar muito, porque a criança vai sentir uma pressão maior, uma tentativa maior da mãe. A mãe sempre vai estar com um rosto de tensão na hora de levar o alimento para a criança. E a criança percebe, a criança não é boba, a criança consegue pegar esses pequenos detalhes ao redor, principalmente quando é em relação à mãe. Então, trabalhar a expectativa da família também é um ponto importante. Por isso que antes de fazer alguma mudança em casa, a família tem que estar preparada. E aí, a família não está só, né? A gente trabalha junto. Vou em casa, na casa dos pacientes que eu atendo, para acompanhar alguma alimentação. Peço que leve lá na sala também, dependendo da alimentação que a família precisa, naquele momento que a gente trabalhe. Já trabalhei lanches com algumas crianças, já trabalhei almoço, atualmente eu estou trabalhando com almoço. Mas depende muito também do que a família precisa mudar e da alimentação que naquele momento está sendo mais difícil também. E eu acho que quando você chega na casa do paciente, você consegue ter uma percepção bem mais ampla, né? Então, toda a dinâmica familiar vai interferir. Então, às vezes a gente vê muito, se é uma televisão ligada, se está comendo com pressa, como é que está comendo, tem que fazer o quê? Então, são muitas situações, né, que não é o comportamento só da criança, né? Que às vezes a gente rotula que a criança ela não come, ela é problemática, mas tem toda uma dinâmica que vai precisar ser mexida, provavelmente, né? Exatamente. A criança é o reflexo do meio em que ela se encontra. Então, se em casa as coisas não conseguem ficar bem organizadas e estruturadas para a criança conseguir evoluir, fica mais difícil de fato. Mas muitas vezes também para a família é difícil organizar, porque já existe toda uma dinâmica praticamente automática. Então é por isso que a gente precisa trabalhar junto, fazer os objetivos juntos e pontuar qual refeição vai ser e que alimento vai ser modificado. Se a criança come no quarto, na sala ou na cozinha, se tem TV, se não tem, se a criança ajuda ou se ela está só com um brinquedo, abrindo e fechando a boca sem saber o que está sendo colocado. Então são muitos detalhes
E não tem como ter uma receitinha de bolo, porque cada criança é única, cada família é um universo, cada família tem o seu contexto, tem a sua história, a mãe tem uma história, o pai tem uma história de alimentos, né, de alimentação, para a gente poder estar conseguindo trabalhar tudo isso junto e a criança poder evoluir. Então são muitos detalhes de fato. Então, se você gostou desse conteúdo, ficou curioso, quer tirar dúvidas, acha que precisa de um acompanhamento de uma profissional, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo os contatos da Sabrina, do consultório que ela atende, tá? A rede social dela para você acompanhar. E aí acho que ela pode te ajudar muito. Te agradeço muito mesmo, Sabrina. Obrigada pelo convite, Raquel. Muito honrada de estar conversando com vocês, fazendo essa troca e aprendendo junto. Porque a cada criança que a gente conhece, a cada criança que chega para o atendimento, a gente aprende mais, porque é uma nova família que chega. Isso é muito gratificante. Obrigada. Obrigada. Se você curtiu, gostou do conteúdo, curte esse vídeo, compartilha com os amigos, com aquela amiga que você acha que vai gostar. Um abraço. Tchau.